Eu gostaria de reforçar que a umidade relativa do ar está muito baixa aqui em Campinas. A gente chegou a registrar, por exemplo, 16% nessa semana. E a gente tem falado muito sobre essa questão aqui, no Tá No Ar Campinas, né? Todos os dias eu lembro você que tem que tomar cuidado, que tem que se hidratar, que tem que colocar uma toalha. Mas será que isso é o recomendado mesmo? Para debater esse assunto aqui no Tá No Ar Campinas, nós vamos conversar agora ao vivo, com um pneumologista que vai trazer para, aliás, um otorrinolaringologista. O nome mais é complicado ainda. Bruno Duarte está ao vivo aqui com a gente para comentar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom dia para você, Bruno. Bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado, viu, Bruno? Prazer é todo nosso. Bom, com níveis de deserto, não é, da umidade relativa do ar, a gente chegou a 16% aqui na cidade de Campinas. Eu sempre falo de colocar a toalha molhada na janela. Esses dias falei até de colocar a janela molhada na toalha também. Essa é uma das recomendações. Não a janela molhada, mas a toalha molhada. Não é, Bruno? Sem dúvida nenhuma. A janela molhada fica um pouco mais difícil, mas assim, pensando na toalha que você falou, não é uma recomendação caseira, né? Assim como colocar uma bacia de água no quarto ou uma toalha molhada, é uma recomendação inclusive do Ministério da Saúde. Ou seja, é cientificamente comprovado que você colocando esses objetos úmidos com água vão aumentar a umidade do ar no ambiente que você está e com isso trazer vários benefícios à sua saúde. Ô Bruno, na questão, assim, muita gente fala assim, mas a umidade do ar a gente só sente a garganta às vezes, tal. Mas a falta de umidade do ar, o nosso corpo lidando com isso, o nosso corpo sofre consequências muito grandes. O que a baixa umidade do ar pode causar no nosso corpo, Bruno? Sem dúvida nenhuma. Então, são várias coisas, né? O nosso sistema aéreo, né? Quer dizer, as fossas nasais, nossa garganta, nossa laringe, nossos brônquios, nossa traqueia, ela é composta por tecidos que têm cílios. Esses cílios movimentam o muco para retirá-lo da via aérea. Então, é uma forma muito importante de defesa, tanto o muco quanto o movimento ciliar. E a gente sabe que o movimento ciliar, que é fundamental, ele funciona de forma ótima quando você tem uma umidade do ar excelente. É por isso que a lavagem com soro fisiológico, aquela umidificação feita com uma inalação, o próprio vaporizador, ele umidifica o muco, que é uma forma de defesa, e faz o movimento ciliar melhorar. Então, as nossas defesas, né, naturais, a nossa primeira barreira de defesa da via aérea, ela funciona de forma ótima quando você tem uma umidade grande do ar, né, ou uma umidade média. Quando você tem essa baixa umidade do ar, que no Brasil é na parte do outono e no inverno, com tempo seco, então esse muco fica seco, que é uma forma de defesa, e o movimento ciliar ele não funciona bem. Então você fica predisposto a ter infecções de via aérea. Então a gente está falando de rinite, estamos falando de sinusite, estamos falando de bronquiolite nas crianças, asma brônquica e pneumonia. E só para complementar a sua questão, desculpe me alongar, a chuva ela faz uma limpeza no ar, né? Então, assim, se não chove, existe uma concentração maior de vírus, bactérias e fungo no ar. E aí você tem mais chance de inalar esses tanto alergenos, né? Ou assim, vamos dizer, poeira doméstica, dermatofagoides, que são os ácaros que ficam dentro de casa, que você inala e causa reação alérgica, rinite, asma brônquica, quanto bactérias, fungos e vírus, que causam infecções, rinites, gripes, como por exemplo o coronavírus, o rinovírus, né? E pneumonia, bronquiolite.
Agora, ô doutor, me surgiu uma dúvida. Já não é a primeira vez que eu ouço falar de rinovírus, mas até então a gente não tinha ouvido falar do rinovírus, pelo menos não era tão divulgado aqui. Era influenza, né? A influenza sempre foi o principal vírus, né, de causa de gripe, influenza A, influenza B, H1N1, etc. Mas esse rinovírus, o que é o rinovírus? Então, você não tinha escutado falar porque realmente a gente não falava, né? Mesmo quando eu dou aula lá na faculdade, para os alunos, para os residentes, a gente tenta identificar quais são as bactérias que causam sinusite, que causam pneumonia, porque daí a gente tem um antibiótico que vai lutar contra aquela bactéria. Quando a gente está falando de vírus, a gente não tem medicações antivírus que matam esses vírus. Então, se você está com uma gripe, com um resfriado, por exemplo, se for rinovírus, se for vírus sincicial respiratório, não existe um tratamento específico para cada vírus. A gente vai ter que fazer medidas gerais, né, e esperar que o organismo crie anticorpos para reagir a essas infecções. Então, como para o tratamento não havia problema em diferenciar qual o vírus que estava causando o problema, inclusive as versões antigas do coronavírus, não se entrava em detalhe acerca do tipo específico do vírus. Aí, quando surgiu nessa pandemia, né, nessa epidemia da H1N1, mais ou menos em 2010, ou na pandemia do coronavírus, daí as pessoas começaram a diferenciar, porque hoje, por exemplo, se você tem sintomas gripais, como a gente está numa pandemia, o maior vírus circulante é o coronavírus, a gente precisa tentar identificar os outros. E aí surge um rinovírus, que é um vírus extremamente benigno. Ele vai causar sintomas gripais, de obstrução nasal, tosse, mas ele não vai ir para o pulmão, ele não vai causar pneumonia, ele não vai causar eventos tromboembólicos. Então, a grande importância dele é diferenciar do coronavírus ou do H1N1, que são os vírus que causam problema, que nos trazem alerta. Não sei se eu fui claro na minha explicação. Não, foi sim, Bruno. É um tipo de vírus também, mas talvez com menos intensidade até do que uma influenza. Acho que dá pra gente resumir mais ou menos nisso. Agora, Bruno, a gente tá comentando aqui sobre a umidade do ar, falou sobre vaporização, sobre inalação, que são coisas possíveis de serem feitas, mas a gente não pode esquecer de tomar água, não é? Exatamente. Quando eu falei que o muco, o movimento ciliar e a proteção das nossas vias aéreas vem quando o seu organismo tem água, tem umidade, é fundamental a umidade que vem do seu corpo. Quer dizer, você tomar de 2 a 3 litros por dia no tempo seco, isso vai fazer com que sua via aérea tenha um muco menos viscoso, um movimento mucociliar melhor, independente de você colocar o soro fisiológico ou fazer inalação. Então você está correto, já que a gente não pode apertar um botão e mudar a nossa umidade do ar, a gente tem que fazer as nossas medidas. Então hidratação é fundamental. Então aqui a gente está falando de defesa de via aérea, fundamental. Mas é lógico que desidratação causa vários outros problemas, oculares, enfim, outras coisas. E lavagem com soro fisiológico, inalação com soro, colocar um umidificador vaporizador no quarto, uma toalha úmida, uma bacia com água. Então, essas medidas que estão ao nosso alcance são fundamentais. Então, a gente tem que pegar realmente esse hábito. Tá certo. Bruno Duarte, otorrinolaringologista. Eu sabia que eu ia travar em algum momento. Obrigado, viu, Bruno, por atender aqui a equipe da Rede Família do Tá No Ar Campinas nesse sábado. Grande fim de semana.